Salve, salve, galera! Tudo bem? Eu sou o professor Davi Machado de Matemática e vou te ajudar em mais essa questão, tá? Ela está localizada na prova azul, questão 141. Tranquilo, gente? E aí, é uma questão de quê? Vamos ler. Vem comigo. Olha só. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e a de ataque do participante. Ó, força de defesa e força de ataque do participante, tá? A força de defesa, olha só, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Pessoal, está falando diretamente proporcional, tá? Quando ele fala diretamente ou inversamente proporcional, nós temos aí uma questão de proporcionalidade. Tranquilo? Olha só agora. Enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Pessoal, eu tenho que ficar ligado em relação a isso. São muito parecidas as duas, tá? Só que eu tenho o quadrado em situações diferentes. Olha só, a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência, tá? Enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, iniciam no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto, aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, o J1 aí, jogador 1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. O jogador 1 vence esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Questão grande, né, gente? Vamos lá, vamos devagar. Olha só, primeira coisa que nós temos que sacar é isso aqui, ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Pessoal, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, a grandeza A e a grandeza B. Grandeza A e grandeza B, tá? Pessoal, se elas são grandezas diretamente proporcionais, quando eu dividir uma pela outra, resulta uma constante. Tá? Resulta um K de constante. Aí quando eu passo esse B multiplicando, vai ficar então A igual a K vezes B. Ó. São grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, quer dizer então que o produto entre elas resulta uma constante. Tá? O produto resulta uma constante. Então, quando eu passar o B para o outro lado, eu vou ter que o A é K sobre B. Quer ver um exemplo no nosso dia a dia? Quando você está trabalhando na física, que ele fala assim, velocidade média é igual ao espaço pelo tempo. Velocidade média, espaço pelo tempo. Com uma velocidade constante,
espaço e tempo estão se dividindo. Então, como elas estão se dividindo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Velocidade média, espaço pelo tempo. Quando esse tempo passa multiplicando a velocidade média, num espaço constante, quer me dizer o seguinte, que quanto maior for o tempo, menor a minha velocidade. Porque são grandezas inversamente proporcionais. E como é que nós sabemos que são grandezas inversamente proporcionais? Porque quando o tempo passa para o outro lado, ele fica multiplicando a velocidade média. Então, quando duas grandezas se multiplicam, são inversamente proporcionais. Quando duas grandezas se dividem, são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos continuar nossa questão. Olha só. Então, ele fala que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, ó, nível e quadrado da experiência estavam dividindo o D de defesa. Quando passaram para o outro lado, ficaram N vezes E quadrado vezes K1. Pessoal, K1 é a minha constante. Tá certo? Então você tem aí no caso que a defesa é igual a N vezes E quadrado vezes K1, onde esse K1 é a minha constante. Tá bom? Aí olha só agora. A força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Tá? Diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Para quem não entendeu de cima, fica assim, olha. O ataque está para a experiência vezes o quadrado do seu nível, que é igual a um K2. Certo? A uma constante 2. Quando eu passo E vezes N ao quadrado para o outro lado, eu vou ter assim, ó. A igual a E vezes N ao quadrado vezes K2. K2 é minha outra constante. Tranquilo, galera? Beleza? Agora, eu preciso achar o valor de K1 e K2, que são as minhas constantes. Como é que nós vamos fazer isso? Olha a informação do texto. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Tá? Então, olha o que eu vou fazer, gente. Lembra da defesa? Que é o N vezes E quadrado vezes K1, que está aqui em cima. Beleza? Olha só. Defesa 1. Nível 1. Experiência 1. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Substituindo. Defesa 1, nível 1, experiência 1 vezes K1. Significa dizer, então, que o meu K1 vale 1. Show? Tranquilo, galera? Agora, olha só. Ataque. A força de ataque é igual a E vezes N ao quadrado vezes K2. Bora achar o K2. Pessoal, observa que a força de ataque, ele começa com 2. Tá? A experiência é 1. E o nível é 1. Substituindo fica assim, ó. 2 igual a 1 vezes 1 ao quadrado vezes K2. Significa dizer, então, que o meu K2 vale 2. Pessoal, achamos o valor de K1 e de K2. Tranquilo? Agora, vamos pegar esse K1 e K2 e vamos substituir aqui em cima, ó, no lugar deles. K1 e K2. Como é que vai ficar agora as nossas... Como é que vão ficar agora nossas expressões? Ficam assim, olha só. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência, substituindo K1. E assim, em relação ao ataque, substituindo K2. Tá? Então, eu vou ter, ó, que a minha defesa é N vezes E quadrado. E o meu ataque, tá aqui o meu ataque, é duas vezes E vezes N ao quadrado. Agora, vamos para a nossa questão. O que meu jogador 1 faz? Ó, meu jogador 1 diz assim, ó. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para o confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. Tá bom? Então vamos lá. Eu já sei aqui, ó, durante o jogo, o jogador 1 de nível 4, experiência 5,
irá atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. Tá? Então, ó, nível 4, experiência 5. Fazendo a substituição lá na nossa fórmula do ataque, nós vamos ter assim, ó, experiência, nível. Experiência 5, nível 4. Então fica, ó, 5 vezes 4 ao quadrado, vezes 2. Tá? Então você vai ficar, olha só, 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80, vezes 2, 160. Então a força de ataque do jogador 1 é 160. Vamos ver agora quanto é a força de defesa do jogador 2. Pessoal, no jogador 2 a defesa é assim, ó. Defesa igual a n vezes e quadrado vezes 1. Lembra do K1? Vezes 1. Tranquilo? Então você vai ter assim, ó. O jogador 2 tem nível 2, experiência 6. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 ao quadrado vezes 1, que dá 72. Beleza, galera? Então, ó, a força de ataque é 160, a força de defesa é 72. Tá? Então, quem ganhou? O jogador 1, que tem a maior força. Só que ele ganhou com quantos pontos de diferença? O que eu vou fazer, então? 170 menos o 72, que dá 88. Tranquilo, galera? Então, quando voltamos ao texto, marque a alternativa B de bola. Beleza, gente? Espero ter ajudado você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, galera!